Fala, doutor Olá, Pedro! boa noite, Boa tudo bom? noite, seja bem-vindo! Vamos aqui, mais uma vez, para colaborar. Boa noite a todos! Obrigada, Pedro, por aceitar o convite. Ah, ótimo. É um prazer estar aqui com vocês. Você tem um público aí bastante fiel, né? Não é? E Graças a Deus! você produz bastante material interessante aí para a ciência, né? Para fisioterapia, para reabilitação. Então, estar com você aí é muito bom, é muito gratificante. Que gracinha! Bom, gente, vamos só conversando aqui para poder a gente esperar o pessoal entrar, mas sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto extremamente relevante, né, Pedro? Ainda mais pela questão, o cenário que a gente está vivendo agora, essa questão de confinamento, vamos dizer assim, de isolamento, a gente acaba que as pessoas estão ficando psicologicamente um pouco mais abaladas. E aí é onde que essas dores crônicas, elas vêm que vêm pesado. Uhum. É verdade. É bem interessante que a questão da dor, né, a gente vai falar assim mais por partes, Uhum. mas ela tem uma alteração importante do sistema límbico, né? Então, Sim. essa parte ligada às emoções, ao medo, às preocupações, né? Uhum. Tudo que relaciona, se a pessoa tem um quadro de dor e ela está sujeita a uma questão relacionada à emoção, a essa psicologia ou psicobiologia de emoção, né? Ela Aham. pode ter uma dor exacerbada, né? Exatamente. Sim, com certeza. E na verdade, assim, e é justamente por isso que a gente veio com esse tema, porque é uma realidade que a gente está vivendo, né? A gente está Uhum. numa instabilidade emocional por conta do cenário de instabilidade política, econômica e tudo mais. E aí a gente quer Uhum. dar só uma luz no fim do túnel, que tá tudo bem e que a gente está aqui para É, poder contribuir, né? perfeitamente. Estamos aqui para isso. Bom, gente, vou só fixar aqui, tentar fixar sobre o tema da live, atualidades na dor crônica, né? E deixa eu apresentar aqui para vocês quem que é esse rapaz. Primeiro, gostaria que você se apresentasse, Pedro. E mais uma vez, quero agradecer a oportunidade de a gente ter esse bate-papo aqui e poder trocar um pouquinho de experiência e o que a gente puder contribuir aí com as pessoas, estamos à disposição sempre. Perfeito. Então, eu sou goiano, sou formado aqui na Universidade Federal de Goiás, né? Uhum. Já tenho 13 anos de formado, fiz minha residência médica em São Paulo, na Escola Paulista de Medicina, né? Uhum. Ou também chamada de Unifesp, né? De uns anos para cá, Universidade Federal de São Paulo. Lá eu fiz também, além da residência de Medicina Esportiva, Fisiologia do Exercício, Nutrologia também, né? Show de E bola. por último agora, eu venho atuando na área de dor, a especialização na área de dor e acupuntura médica, né? Então, tenho usado bastante recursos de intervenção, né, na estimulação, eletroestimulação, o agulhamento percutâneo para o tratamento das dores, né? Não somente com foco em atletas ou praticantes de exercício, mas pessoas comuns, assim, entre aspas, né? Pessoas Sim. que às vezes até são sedentárias, né? E Uhum. aí tem alguma atuação em alta performance com futebol profissional, Uhum. alguns clubes em São Paulo, seleção brasileira de base, Uhum. e fiz uma breve passagem pelos Estados Unidos no esporte universitário e na parte acadêmica de estudo, ciência, na parte de fisiologia, ciência e exercício, né? Indo Que a show. falar. Uhum. Que show. Como se diz, tem uma experiência vasta, né, Pedro? Tem alguns aninhos aí, né, de estrada, né? Tem um chãozinho aí, graças a Deus, né? Bom, Aham. gente, vou me apresentar aqui para quem não me conhece, que acho que tem um público aí do Pedro também, né? Eu sou fisioterapeuta, especialista na área também de traumatologia e esportiva. Sou professora, sou fisioterapeuta tem 10 anos, sou professora praticamente há 9, desde quando eu me formei, graças a Deus já fui para atuar na parte de pós-graduação. E a gente se conheceu há alguns tempos atrás, mais ou menos uns 2 anos, né, Pedro? Que a gente teve uma jornada da SONAF aqui, que é a Sociedade E, Nacional de Fisioterapia Esportiva. E nós pudemos estar presentes numa mesma mesa redonda, né? palestrando, né? Isso, justamente. Então ali a gente conseguiu já trocar algumas figurinhas e desde então a gente tem mantido contato e o perfil de trabalho e a forma com que o Pedro trabalha é muito complementar às nossas formas de trabalho, de acompanhamento dos pacientes. A nossa linha de raciocínio é muito semelhante
Que eu sempre pontuo e reitero da importância desse trabalho multidisciplinar, né, Pedro? Porque ninguém consegue resolver o problema das pessoas sozinho. A gente precisa, de fato, ter ali uma equipe que tem a mesma coerência, a mesma ideologia e o mesmo propósito que o seu, para que a gente consiga, de fato, proporcionar para esse cliente, para esse paciente, o melhor cenário. E quando a gente decidiu falar hoje sobre essa questão da dor crônica, é justamente porque é algo que, na verdade, tem se estudado bastante. A neurociência vem atualizando muita coisa nesse sentido. E a gente sabe que é uma coisa que está em alta e que, pela nossa rotina, por N fatores que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, a gente sabe que isso é uma preocupação mundial, né, Pedro? Isso não é nem uma coisa só de agora. Então, é importante a gente estar sempre atualizado do que está acontecendo no mundo para proporcionar a melhora dessas pessoas, para proporcionar a melhora da qualidade de vida, né? Perfeitamente. Até pouco tempo na medicina não existia uma área específica que fizesse essa atuação em dor, né? Então, todo mundo tratava dor. O pediatra, o geriatra, o ortopedista, principalmente, chegava no consultório, né? Dores musculoesqueléticas, só que o conhecimento em dor era muito limitado, né? Era um conhecimento muito focado na estrutura. Então, tinha uma dor no ombro, fazia um exame, é uma tendinite, é uma bursite, e a dor é por aquele motivo. E, na verdade, muitas das vezes passava-se um anti-inflamatório, um analgésico, um relaxante muscular. E às vezes o paciente fazia o tratamento e falava, pô, não melhorei, não estou ficando bom. E aí ele ia rodando, passava em vários profissionais e às vezes não tinha a resposta, né, daquele olhar ali. Então, hoje, como você falou, com a neurociência, né, com os estudos mais avançados em neurologia. Então, os anestesistas, neurologistas e alguns outros médicos de algumas especialidades foram aperfeiçoando esse estudo em dor, né? E eu, particularmente, fiz um caminho inverso, porque eu iniciei pelo exercício, pelo esporte, pela medicina esportiva, e depois que foi cair, né? Ou seja, nessa área. Então, normalmente as pessoas estudam dor e aí elas vão depois, talvez, ver alguma coisa de exercício e reabilitação. Eu falo que eu comecei pelo exercício, pela fisiologia do exercício, e aí eu fui para a dor, e eu fui entendendo que uma coisa poderia ajudar a outra. Show de bola. E aí eu vejo que gera um diferencial muito grande. Né? E, na verdade, o maior beneficiado é justamente o nosso paciente, né? E eu queria só complementar, Pedro, e até pontuar isso que você comentou, que é muito interessante. A gente já não pensa mais só no diagnóstico clínico, né? A gente pensar no diagnóstico clínico hoje, uma bursite, uma tendinite, uma hernia de disco, uma ruptura do ligamento cruzado anterior, a gente, por vezes, ser muito simplista. Porque se a gente pensa só nisso, a gente não entende todos os fatores biomecânicos, fisiológicos, nutricionais, neurológicos que influenciam nessas lesões. E aí, por vezes, a gente acaba não tratando essa pessoa. A gente já vai só postergando ali um tipo de intervenção. E que é o que as pessoas mais hoje têm do ponto de vista de mercado. E quem está fazendo diferente está tendo ali uma entrada, a gente sabe que é bem mais abrangente, né? Porque a gente começa a tratar essa pessoa de verdade, né? Bom, vamos entrar aí no assunto, Pedro. Primeira coisa, Pedro, e aí, o que é dor? Conta para mim. Hoje nós temos instituições brasileiras, né, e internacionais. A internacional mais conhecida é a IASP, né, uma associação para estudos da dor. Mas, de certa forma, dor é uma descrição subjetiva, né, porque é uma sensação desagradável, incômoda, que pode ter alguma lesão estrutural ou em potencial, né, então ela é sentida. Então, pode desencadear alterações emocionais também. Então, a gente classifica dessa forma, dor, uma lesão ou sensação desagradável, né? E pode não ter potencialmente alguma lesão. Então, às vezes, é igual fibromialgia, né? Se você olhar, não caí, não machuquei, sinto dor no corpo todo, né? Tem vários tipos de dor, né? Nociceptiva, neuropática, nociplástica, vários tipos de dor. Isso. Mas é interessante também a gente classificar quanto à cronologia, né? Quanto ao tempo. Então, dor aguda, dor crônica, né? Então, o que é interessante? Não existe um consenso absoluto, mas a dor crônica, por exemplo, ela é de 3 a 6 meses de curso. Né? E o que é interessante a gente falar para o público que está nos assistindo? Para quem lida com o paciente, o cliente que tem dor,
se essa dor dela tem pouco tempo, então, uma semana, 10, 15 dias, 20 dias, tentar você, junto com a equipe, né? Quem trabalha em dor não trabalha sozinho, isso é um consenso. Show de bola. Não tem como um profissional, seja fisioterapeuta, ou médico, ou educador físico, quem quer que seja que esteja numa equipe, falar assim, não, deixa comigo que eu vou resolver o caso, né? Eu vou tratar o paciente sozinho. Normalmente, você... Ixi, Pedro? Pedro caiu, gente. Só um minuto que ele vai voltar. Bom, como a gente estava comentando, vou só complementar aqui o que o Pedro estava falando sobre a questão do conceito de dor, né? Vamos dizer assim. E acho que deu certo. Aí, deu certo, Pedrão. Voltou, né? Voltou. Mas, assim, o que é o propósito e a ideia dessa explicação a respeito do tempo? Não deixar a dor cronificar. O que é isso? Perfeito. Avaliei um paciente com dor, tente, juntamente com a sua equipe, com quem você trabalha, tentar ações multimodais, ou seja, uma força-tarefa, né, como está sendo feito agora no coronavírus, né? Diversos segmentos do governo, da sociedade, dos órgãos aí responsáveis, ajudarem. Ou seja, na equipe para o paciente com dor, é interessante não deixar essa dor passar de 3 a 6 meses. Por quê? A gente já sabe que ocorre um fenômeno de sensibilização central. O que é isso? É como se fosse gerado uma espécie de um imprint, uma tatuagem no cérebro que perpetua essa dor. Então, o paciente, às vezes, ele tem ali uma lesão, tem uma alteração estrutural ou funcional, mas à medida que o tempo vai se passando, fica mais difícil de tratar. Eu vou tentar, talvez, ser mais simples, para não ficar muito carregado ali nas informações ou nas palavras, para vocês entenderem a proposta, né? O propósito, né, daquilo que eu vou falar. Então, um dos principais assuntos de hoje seria entender que se você tem uma dor ou se você trata um paciente com dor, tente ajudá-lo numa possibilidade de resolver ou descobrir o mecanismo até 3 meses e não deixar esse tempo se estender muito, porque aí fica um pouco mais difícil de tratar. Dá para tratar, claro, mas a gente vai ter que ter mais recursos, né? Foi bom você... eu queria só pontuar algumas coisas, Pedro, até complementando e assim, a gente adicionando informações. Gente, graças a Deus que a gente tem dor, né, Pedro? Porque a dor significa que tem alguma coisa errada. Então, é uma tentativa de resposta do meu corpo de dar um sinal de alerta para falar, não tá legal alguma coisa. E aí, quando eu penso que a conexão falhou um pouco, né? Um minuto. Aí. Pedro, voltou? A sua última fala ficou um pouco cortada. Eu falei do pessoal voltou. E eu me perdi. Beleza. Pedro, e o que é importante? Essa chavinha que vira, a gente tentar não deixar ela virar. Então, é justamente essa questão de ter um acompanhamento constante para você não deixar essa dor virar crônica. Porque aí fica muito mais difícil, vamos dizer assim. Porque aí é muito mais complexo, né? Vamos dizer assim. E é muito interessante quando você pontua, Pedro, no sentido do tempo. Ou seja, a gente fala hoje numa abordagem de saúde muito mais preventiva do que curativa. Então, se eu tenho um acompanhamento com uma equipe, eu consigo prever um evento, eu consigo intervir para não deixar aquele evento de fato acontecer. Então, a gente consegue ter uma resolução e uma solução muito mais rápida e muito mais eficiente. Isso é um negócio interessante dentro daquele curso que eu tinha até falado para você, Pedro. As pessoas até comentaram sobre isso. É de uma medicina hoje mais preventiva, uma medicina hoje mais preditiva mesmo. Porque a gente já sabe o que pode acontecer, o que pode dar errado. Então, se eu estou bem assistido, eu não vou deixar isso dar errado. Vai ficar tudo tranquilo, né? Perfeitamente. Como você falou, a dor é um mecanismo agudo que ajuda a sinalizar que algo não está legal, né? Ou de defesa nisso. Você vai tocar em alguma coisa que está muito quente, né? Se você não sentisse a dor, você ia queimar a mão, poderia derreter a pele. E quando você tem a dor, você tem um sinal, né? Você pisar em alguma coisa, pode ter um reflexo de tirar o pé, etc.
Já a dor crônica, ela não tem nenhum efeito de avisar alguma coisa. Ela, na verdade, serve para doer mesmo. Então, assim, lógico, é um fator que está errado, que tem que corrigir, de fato. Só que, assim, depois de finalização, você tem que corrigir a causa, mas você tem que tratar a dor como entidade mesmo, como doença. Eventualmente, até usando medicações que modulam, né, essa questão a nível central. Mas, como a gente está numa vibe, né, de medicina e fisioterapia mais focado em regeneração, mais natural, usar o exercício, usar técnicas, fitoterapia, e reabilitação de biomecânica, repadronização de movimento, nós, por exemplo, trabalhamos numa linha mais natural, né, que a gente fala, né? Sim, mas, às sim. vezes, eventualmente, como médico, nós temos que também fazer um tipo de intervenção, né, de medicamento, para ajudar, né? Só E que isso é hoje... muito específico, né, Pedro? Isso é muito individual, né? Exatamente. E aí, por isso tem que ser avaliado. Às vezes, Sim. de acordo com algumas escalas, alguns questionários, alguma questão clínica mesmo, e a equipe conversando, né? Como a gente faz. Então, às vezes a gente encaminha um paciente para você, dependendo do retorno, como você falou, olha, Pedro, parece que ela está evoluindo bem, ou não está evoluindo não tão bem assim, está tendo alguma dificuldade. Aí a gente vai alinhando, né? Tanto procedimentos quanto, às vezes, medicamentos. E no nosso caso, suplementos, fitoterápicos, imunomoduladores naturais, né? Show. Porque aí entra também a questão da alimentação, né? Que aí a gente precisa de um suporte ali para realmente dar uma direcionada. Pedro, eu queria só... E assim, então a gente conceituou dor até agora e a gente tentou esclarecer de uma forma bem simples o que é a dor crônica e a diferença dela. Mas a gente, numa fase mais crônica, vamos dizer assim, né? Mais cronificada, nós teremos episódios de agudização, que eu acho que é isso que muitas pessoas estão passando agora. Eu tenho fibromialgia, mas eu tô sem crise. Mas aí agora, por conta de toda essa loucura que a gente está vivendo, me deu crise. Tá tudo ruim, tudo dói, porque justamente pela questão dos fatores emocionais que vão influenciar diretamente. Perfeito. Então, são vários fatores, né? Por exemplo, fatores emocionais, né? A pessoa... É muito comum no consultório. Eu estava super bem, aí eu recebi uma notícia, ou eu tive um problema familiar, um estresse familiar, e aí voltou a sentir dor. Tem a ver? Claro, porque essa correlação é tudo via sistema neurológico. Então, tem o sistema límbico, a gente já citou, mas outras vias que controlam a dor de forma descendente, vias que representam ascendentes. Então, questões emocionais são importantes. Outro aspecto, nós estamos vivendo agora, por exemplo, dentro de um isolamento, um grande imobilismo. Né? As pessoas que talvez já tinham um padrão de sedentarismo, mas agora elas não andam nem na calçada. Não fazem nem um pouco de mercado. Então, essa inatividade física, além de gerar um padrão de redução da massa muscular, sarcopenia, né? Sarcopenia, né? Ela vai cursar com inflamação, que é outro conceito que você falou. Às vezes a gente acha assim, eu estou com bursite, tendinite no ombro, então aquela inflamação causa dor. Causa mesmo, é o mais óbvio. Mas existe uma inflamação crônica, que ela não é medida assim tão simplesmente, né? E essa questão que você falou, nutricional, do próprio... o músculo está mais inativo, né? O músculo está mais parado, o músculo ele tem uma função endócrina. Não sei se todos aqui sabem, conhecem. O músculo é capaz de secretar substâncias semelhantes a hormônios, que são citocinas. Então, são substâncias que vão controlar a inflamação do corpo. Então, por exemplo, quando você faz o exercício, você produz endorfina, que é uma substância que aumenta seu limiar de dor. Por exemplo, uma pessoa que for uma maratona, ela poderia chegar lá com muita dor ao final da prova. E às vezes ela chega lá, sorrindo, tranquila. Em êxtase, querendo fazer outra, ou seja, ela está com muita endorfina e eleva essa questão de satisfação, mas também ela permite você não sentir tanta dor. Isso é uma coisa interessante. O exercício ele melhora a dor porque ele vai produzir vias, né, de controle de dor, por exemplo, endorfina, entre outros, né? Vasodilatação, etc. Né? Então, a pessoa que está muito parada em casa, ela está com pior circulação, pior padrão respiratório, pior músculo, e aí ela vai ficar o quê? Com uma questão de redução da massa muscular, tanto no nível de volume, força e potência, mas também de uma função metabólica endócrina. E uma função que gera prazer, né, Pedro? Perfeito. Algo prazeroso, né?
Eu até já atendi alguns pacientes que não tinham assim, um fator de risco específico como obesidade, Uhum, como uma genética muito importante, mas ele tinha um fator interessante, ele era um uhum. sedentário de carteirinha. Ele falou assim, olha, eu nunca fiz uma Nada. gota de exercício, nunca, nem educação física Aham, na escola. Nunca entendi. foi na oficina, ele sempre ia de carro. E aí ele Uhum, chegou nos 50, 60 anos com todas as doenças metabólicas possíveis, né? uhum, Ele tinha hipertensão, diabetes, triglicérides, alteração de colesterol, etc. Né? E aí, uhum. o que isso significa para nós? Assim, ele não tinha obesidade, ele não tinha, a princípio, uma questão metabólica, assim, de cara, Relevante. poderia ter o motivo, mas ele Aham, tinha uma questão de grave inatividade física. E ele tinha dor nos quadríceps, né, dor na região uhum, das pernas, e aham, todas as doenças metabólicas. Ou seja, ele nunca usou, eu sempre brinco, né, a farmácia que ele tinha dentro de si, que é a Drogazil Santa Marta, que era o uhum, músculo, né, o músculo como secretor de hormônios, né, substâncias citocinas. Então, uhum, sempre que a gente vai tratar um paciente com dor, seja uma fibromialgia, seja uma questão da biomecânica, como a gente trata no dia a dia, coluna, lombalgia, uhum, etc., a gente uhum. tem que usar o exercício a nosso favor, né? Sim, com certeza. E outra coisa, Pedro, que é muito interessante, que até você comentou, a gente tem que pensar nos fatores nutricionais, fatores biomecânicos, fatores fisiológicos, né? E a gente tem que lembrar que o nosso corpo, ele tem uma integração. Todas as funções do nosso corpo, elas serão integradas, elas precisam estar integradas. Se elas não estão, é porque alguma coisa ali não está certo, né? E a gente tem que Perfeitamente. lembrar justamente dessa questão de a gente está lidando com estrutura, ou seja, ossos, músculos e tudo que tem ali dentro de uma articulação, mas a gente também está lidando com tecido conjuntivo, a gente também lida com fáscia. E aí a gente sabe que a função desse tecido conjuntivo é justamente essa integridade. Então, um negócio que acontece lá no pé, ele vai refletir lá em cima. Então, isso Isso. pode ser positivo ou isso pode ser negativo. E nós, como profissionais da saúde, a gente precisa ter esse raciocínio e esse conhecimento, né? Exatamente, né? Muitas das vezes é muito segmentado na medicina, né? Então, Aham. você tem um ortopedia, o especialista em ombro, o especialista em coluna, em pé, etc. Uhum. E, às vezes, assim, tinha uma tendência de olhar o paciente, o cliente, como, tem uma dor no ombro, vamos olhar o ombro, né? Ou tem Uhum. uma dor de cabeça, é o neurologista que vai cuidar. E aí, o que pode acontecer? Uma coisa se advinda da outra coisa. Não tem como a gente fragmentar uma coisa que é integrada, né? Os Sim. nervos, né? O nervo que passa na perna pode ter uma integração com alguma coisa relacionada ao ombro, né? Tanto que na acupuntura existem, isso é uma coisa mais da medicina chinesa, né? Isso aí é Sim. um Uhum. aspecto que tem ponto que você agulha na perna que vai melhorar o ombro. Aí como se E explica isso? reflete. Aham. É Que é o porque no tecido córtex, assim, conjuntivo, né? isso eles não sabiam, né? Mas a gente tem uma luz de Isso. ciência. Existem áreas no córtex que são próximas, então vão ativar respostas. Então, Uhum. pessoas que têm dor na articulação temporomandibular, às vezes elas têm dor no ombro, ou dor na lombar, Fantástico. no Fantástico. quadril. Então, Fantástico. se você olhar o paciente sempre como uma estrutura, ou assim, como a lesão, você tem grande chance de errar, né? Nós que trabalhamos com a linha oposta, que é a linha funcional, né? Então, Justamente. a gente olha a pessoa como um todo. Então, o desequilíbrio, os Uhum. músculos, a questão, às vezes, do sono também, que é uma questão interessante. Perfeito. Perfeito. Né? Aham. O paciente, muitas das vezes, quando dorme mal, né, ele piora a Uhum. resposta do tratamento dele, então a gente tem que intervir. Então, assim, Uhum. tratar a dor é algo muito complexo, né? Então, Uhum. se você olha de uma forma só segmentar, só para a estrutura, só para a lesão, então, assim, tem uma hernia de disco, né? Aham. Quanto tempo a gente já avaliou que, às vezes, teria uma indicação cirúrgica lá iminente e Uhum. a gente ajustando todos esses fatores que a gente comentou, a gente Melhora. consegue melhorar o paciente, né? Sim. E na verdade, Pedro, você comentou um negócio interessante, porque, por exemplo, muitas pessoas não têm hernia de disco. Muitas pessoas têm um abaulamento ou uma protusão que não é hérnia, e aí o povo já fala que é hérnia e já fala que tá. As pessoas esquecem de todos os outros fatores que estão correlacionados, direto ou indiretamente, e que se a gente pensar só na dor na coluna, a gente vai só amassar barro, a gente não vai resolver a essência, ou seja, a causa de Perfeito, verdade. Outra coisa que perfeito. eu queria que você falasse, Pedro, o Pedro tem muita experiência, gente, num negócio fantástico hoje, chamado de neuromodulação. Na verdade, é um negócio novo. Eu comecei a estudar isso, te confesso, Pedro, de forma muito, sim, de forma muito recente, no último ano, vamos dizer assim, em 2019, que tem uma amiga minha que está fazendo mestrado na USP, e ela está fazendo justamente nessa área.
E aí a gente começou a conversar muito. E aí você sabe que todo sai daqui. E aí, se o trem eu tô tratando lá o joelho, mas o negócio tá saindo daqui. Então, se eu, às vezes, não resolver alguma chavinha que virou ali e ela não desvirou de novo, a gente não resolve o joelho. A gente não resolve uma coluna, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Pedro. Isso já é dentro dessa abordagem funcional, né, como a gente fala, né? Então, assim, antigamente se olhava um joelho, então, assim, vamos fazer uma intervenção no joelho. E, às vezes não melhorava a dor. Porque, na verdade, tem um sistema neurológico que vai captar aquela informação. Então, dor, a gente tem transdução, tem transmissão e tem modulação. Então, é a forma como é captado essa informação para o cérebro perceber essa dor. Sim, então, perfeito. Eu sempre falo para o paciente, se você não tivesse o cérebro, você não perceberia, você não sentiria a dor. Ia ter um problema ali. E o que a gente faz? Então, basicamente, a gente usa essa via neurológica né, através de estimulação. Então, a gente usa eletrodo, a gente usa agulha, a gente usa estímulo percutâneo no sistema neurológico e ele tem fibras nervosas. Né? Sim. Então, fibras mais rápidas, mais lentas. Então, desde a delta, a beta, a fibra C. E essas fibras elas vão captar esses estímulos que nós vamos fazer, que são estímulos calculados, né, de uma eletroestimulação de baixa, alta intensidade. Modulados de verdade, né, Pedro? E aí nós vamos modular, mas quem vai captar é a periferia. A gente fala uma ação mais local e segmentar. E quem vai interpretar é o cérebro e os nervos a nível de medula, corno posterior da medula, que vai captar esse estímulo e vai mandar para um processamento. E aí depois a gente tem uma resposta, né? Tem vias talâmicas, né? Que a gente vai ocupar esse estímulo. E no que o estímulo descer de volta, o cérebro vai mandar uma resposta para tentar modular, ou seja, corrigir aquele efeito. Ou seja, perfeito. Às vezes você tem um desequilíbrio muscular, uma dor muscular, um ponto gatilho, uma contratura. Tá? E aí, com isso, a gente consegue atuar a nível local, ou seja, melhora a oxigenação, a nutrição, os fatores inflamatórios. Então, a gente melhora, por exemplo, controle de substância P, questão de estamina, coisas que vão melhorar a circulação local. Sim. Pode falar, Pedro. E a nível cerebral, você vai descarregar substâncias analgésicas. Perfeito. São substâncias que controlam a dor, como, por exemplo, opioides, né? Dinorfinas, metencefalinas, a própria beta-endorfina, que eu falei agora em inglês. Perfeito. Isso que o Pedro está falando, gente, a gente está falando de neuromodulação, que é uma das terapias que tem tido excelentes resultados e uma evidência científica muito alta em relação à questão de resposta nas dores crônicas, né? Mas nas dores de forma geral, né, Pedro? A gente tem conseguido ali um resultado muito bom. E essa neuromodulação, ela pode ser periférica ou ela é central. Então, o Pedro mesmo, ele executa ela na coluna mesmo, né, Pedro? Ali na raiz nervosa. Isso. Então, por exemplo, na coluna você pode ter questões de disfunções musculares, então a gente sempre examina. Localmente, o dermátomo, o esclerótomo, o miótomo, aquela questão dos radículos ali, quando é coluna, né? Então, a dor, por exemplo, que desce para a perna, né? E o superior, a gente sempre procura esse raciocínio neurológico. E aí, o trabalhamento, quando a gente faz com a estimulação, ele vai atuar em níveis suprassegmentares, ou seja, vai atuar no cérebro. Sim. E o cérebro vai responder mandando o estímulo descendente, né, para baixo, para atuar naquele local. Então, tem o efeito local e o efeito sistêmico. A neuromodulação é como se você estivesse tomando um medicamento, só que não é você que está tomando de fora para dentro. É você que vai produzir o remédio. Show. Então, é muito fino isso, né? Você e é muito natural, né, Pedro? Natural, porque o remédio quem está produzindo é você. Então, se você juntar uma produção, né? Inclusive, é tão interessante que os trabalhos científicos mostram que a pessoa que está fazendo neuromodulação, se colher o sangue dela, da veia, se colher o líquor da espinha, né, da coluna, aquele líquor que banha a coluna, levando para o laboratório, você vai observar uma série de medicamentos naturais que o corpo produziu. Então, é fantástico. Então, na verdade, assim, a neuromodulação, gente, e ela não dói, né, Pedro? Praticamente é um incômodo muito leve. É um desconforto, porque é como se fosse uns choquinhos, tá, gente, na coluna, só que, assim, discretamente invasivo, né, Pedro? É minimamente invasivo. Minimamente invasivo.
Ou seja, Isso. não é uma cirurgia, apesar que existem cirurgias que fazem com radiofrequência, com neuromodulação também, mas esse procedimento é ambulatorial, a gente faz por meio de eletrodo e agulhamento, né? Então a gente Isso. usa só um estímulo percutâneo, não é um estímulo que tem que fazer uma incisão, um corte lá no nervo, nada disso, né? Uhum. Muitas das vezes pode ser guiado por ultrassom também. Sim, justamente. Até para você ter mais precisão, né, Pedro? Quando você vai ali colocar a região do estímulo. Então, a neuromodulação, gente, a gente consegue resultados maravilhosos porque a gente vai simplesmente voltar a chavinha para o lugar. Aquele que a gente comentou da dor crônica, que é aquela chavinha que virou por algum motivo, porque demorou demais, e aí alguma coisa mudou na conexão lá cerebral, falando de uma forma bem simples. A neuromodulação, ela vai possibilitar com que seja reconectado o que não está funcionando mais. É que a gente consiga restabelecer uma boa condução neural para que a gente tenha a liberação dos medicamentos que a gente precisa. Dos medicamentos naturais, sem precisar de uma reposição externa. Então, a gente vai ter uma sensação de bem-estar, a liberação muito grande de anti-inflamatórios naturais, né, Pedro? Então, a gente consegue, de verdade, resolver o problema dessa pessoa. E a partir do momento que eu virei essa chavinha, né, Pedro? Você sabe uma coisa que é muito interessante? Muitas das vezes o médico, quando está com um paciente com dor, ele passa corticoide, né? Você deve ter visto, eu tomei diprospan, eu tomei dexacitoneurin, eu tomei uma injeção de corticoide. Nós temos uma glândula no corpo, que é a suprarrenal, ela fica ali em cima do rim e ela produz o cortisol. Então, você fala, olha, quando eu tomo muito estresse, eu produzo cortisol. E esse cortisol se regula. No procedimento de neuromodulação, já é provado que há alguns pontos que fazemos com eletroestimulação, que a gente estimula a hipófise, que vai produzir uma substância que é o ACTH, e essa substância lá no cérebro vai descer para a adrenal e vai regular o cortisol. Então, olha que interessante, a gente pode regular os corticoides do próprio organismo para ajudar no processo de inflamação. Então, olha que coisa assim, eu não vou tomar um corticoide, eu vou regular a minha própria produção de corticoide, que vai ter um efeito imunomodulador para melhorar a minha dor. Então, é muito fino isso. Perfeito. Né? E aí eu não fico dependendo de remédio. Eu simplesmente vou ter um reequilíbrio. E aí as coisas vão voltar a funcionar do jeito que elas deveriam funcionar, né? Exatamente. Eu costumo falar, eu não faço, não é desde quando eu formei, né? Hoje você vai na faculdade de medicina e pergunta para um acadêmico, né? Se alguém já ouviu falar sobre isso, talvez a minoria absoluta vai te falar sobre isso. Talvez nunca ouviu falar. Então, você tem uma certa maturidade, uma evolução, como a gente comentou no início. Sim. E a nossa tendência, a nossa formação é para passar remédio. Eu falo, quando eu formei, o que eu mais fazia era passar remédio, né? Hoje, eu ainda prescrevo, mas é com muito menor quantidade. Quando eu prescrevo, eu ainda prefiro usar fitoterápicos, medicamentos mais naturais, imunomoduladores naturais. Lógico, às vezes, eventualmente, um inflamatório, um anticonvulsivante, alguma medicação antidepressiva que atua na modulação central da dor, a gente usa. Às vezes, um opioide, sim. Mas o que eu quero dizer? Hoje, com essa prática, cada vez mais, ou cada vez menos, raro eu usar um medicamento alopático. Então, a gente usa o recurso que é estimular o organismo a produzir o próprio remédio, né? Perfeito. Pedro, daqui a pouquinho a gente responde as perguntas. Vamos só falar mais sobre o segundo tema, que é sobre terapias de onda de choque, né, Pedro? Se você também realiza muito. E aí, me conta um pouquinho. Perfeito. Então, é uma outra questão. Então, assim, hoje, a medicina da dor, dentro principalmente da área musculoesquelética, ela tem caminhado por um caminho que a gente chama de medicina regenerativa. Perfeito. Antigamente, a gente não pensava nisso. A gente pensava assim, meu tendão está inflamado, eu vou jogar um corticoide lá, de fora para dentro, né? Vou injetar corticoide e beleza. O tirador desinflama, mas também degenera. Muda o D com R, né? Então, antigamente, não tinha uma ideia assim, deixa degenerar, né? Hoje, a gente tem um conceito que é tentar melhorar o tecido, né? Não é só simplesmente tirar a dor. A tirar a dor é fácil, assim, uma maneira de explicar. Sim. Mas você estimular o próprio tecido a se revitalizar é muito mais fino, porque a gente não troca peça, né? Sim. Exceto com a artroplastia. Eu vou trocar o joelho, né? Fazer uma artroplastia. Trocar um ombro, trocar um quadril, mas isso não é o mais convencional, vamos dizer assim, né? Pois é, exatamente. E o que é o chique, né, da história? É a gente tentar trabalhar aquele tecido que está com fibrose, inflamado, desgastado,
a regenerar. E aí vem a terapia de onda de choque. Ela Aham. tem uma capacidade muito interessante em atuar em medicina regenerativa, porque a onda de choque ela não é um choque elétrico. Então, a Aham. maioria fala falando de eletroestimulação, que é eletricidade mesmo, corrente Aham. elétrica, Uhum. parádica, tudo. E agora eu estou falando mais de onda mecânica. Então, é umas pancadinhas. O Uhum. corpo, ele vai sentir ali na hora, e esse dói um pouco mais mesmo, quando a Sim. gente aplica, né? Ele tem algumas Aham. indicações. Por exemplo, a Uhum. gente tá falando de ombro, né? Tendinite Uhum. calcária, etc. E Uhum. aí, a onda de choque, ela vai fazer uma onda mecânica, então o paciente vai sentir uns micro soquinhos, né? Isso. Aham. Só que na ponta da pistola, que é o aparelho que faz a onda de choque, vai gerar uma onda, como se fosse uma onda quando você joga uma pedrinha na superfície de um lago. Aham. Aquela onda que vai cavitando, né? Ela Propagando, vai né? tendo camadas. Isso. Exatamente. E Aham. aquele processo que aparentemente está só na superfície da pele, ele vai entrar lá para dentro. Uhum. E lá naquele tecido que está doente, que está calcificado, está com fibrose, que está doente, assim, do ponto de vista até da circulação, Uhum. aquilo vai estimular uma regeneração. Olha que legal. Sim. Sim. Então, aquele cálcio impregnado vai soltar um pouquinho, vai chegar mais sangue, vai chegar mais oxigênio, vai chegar mais nutriente, e aquele tecido ele vai se reinventar, vai se regenerar. Uhum. E aí, Uhum. muitas das vezes, eu controlo a inflamação, substância P, dor, e eu Uhum. melhoro o próprio tecido por ele mesmo. Eu melhoro a qualidade do tecido, né, Pedro? A Então, eu qualidade do realmente, tecido. assim, vou resolver o problema dessa pessoa. Mesmo Exatamente. que. E aí, é muito interessante você pontuar isso, gente. A gente falou, essa técnica de terapia de choque é uma técnica mais localizada, né? Localidade. A gente não vai ter tanto uma relação sistêmica como a gente tem na neuromodulação, né? Isso. Que também é muito utilizada também para artrose, tem algumas evidências nesse sentido, né, Pedro? Para artrose, Isso. ainda mais que a gente tem muita calcificação, alguns pacientes têm muita calcificação, então a terapia de choque também é muito utilizada. Só como o Pedro pontuou, Plantar, né? faceite plantar, esporão de calcânio é fantástico. Exatamente. Tendinopatia patelar, né, que também Busca ajuda trocantérica. sobremaneira, bursite trocantérica. Então essa técnica é mais pontual. Mas da mesma forma que a gente falou no início, gente, a gente tratar ali uma dor pontual ou uma lesão nesse tecido de forma localizada, nem sempre a gente vai conseguir resolver o problema dessa pessoa, porque tem um motivo para aquele ali ter machucado, tem um motivo para aquele ali ter lesionado. Por isso que a Perfeito. gente fala da questão da importância da avaliação funcional, da importância da intervenção nesse sentido, para que a gente consiga, fui lá, fiz a terapia de onda de choque, resolvi o problema? Não, agora você precisa corrigir o que estava Corrigir a errado falha. naquele movimento que favoreceu com que aquela estrutura se sobrecarregasse. Perfeito. E isso é muito interessante, Pedro, porque assim, muitas pessoas acham, eu vou lá e substituo uma articulação. Eu coloco uma prótese, eu coloco uma prótese no quadril, no joelho. Eu resolvi o problema dessa pessoa, na verdade, o fator biomecânico que gerou sobrecarga, ele vai continuar existindo. Então, se a gente não resolve isso, não intervém nisso, que aí entra a parte da repadronização, a gente não consegue, de verdade, resolver o problema dessa pessoa. Aí, dali 10 anos, ela vai começar a dor de novo. Aí vai começar todo aquele quadro crônico, né? Perfeito. Então, esse é um olhar que você tem, que eu hoje sou fã e uso bastante, que é esse olhar das compensações e descompensações musculares. Então, Perfeito. quando a gente olha para o paciente e está diante da dor, a gente está tratando tanto alívio local, central, né, melhorar isso, mas quando o paciente começa a restabelecer e a gente começa a falar assim, não, agora vamos caminhar para essa etapa, que é a etapa da reabilitação. Então, a gente tem que olhar para essas causas. Então, olhar para o músculo, olhar para a articulação, para os desequilíbrios, e às vezes a coisa vem lá de baixo, né? Sim, Mais perfeito. um que eu falo com meus pacientes, nós somos como blocos, né, daqueles de montar de criança. E se um tiver mal encaixado, um tiver torto, vai descompensando ali para cima. E assim, é tudo. Então, às Sim. vezes, é um problema. Se o músculo está mais encurtado, se algum está com algum tipo de padrão disfuncional, Sim. o quadril, o joelho, e aí tudo vai entrando em parafuso. Então, eu brinco com meus pacientes, eu falo, você vai precisar agora do alinhar e balancear, né? Então, é uma Perfeito. linguagem É simples justamente isso que eu falo. Eu falo que é a analogia dos carros. do Porque no carro, né? carro,
é muito bom o Pedro ter falado isso. Quando você vai lá alinhar e balancear o carro. Por quê? Porque vai custar muito mais caro se você tiver que trocar os 4 pneus. É ou não é, Pedro? Gastar igualmente, né? Não é? Então é muito mais fácil eu ter uma manutenção, gente, dos meus padrões de movimento do que eu deixar isso cronificar. Isso me gerar uma lesão de verdade, isso me gerar dor. É muito mais fácil eu acompanhar. Isso, na verdade, a gente fala da saúde de forma geral. É muito mais coerente e muito menos dispendioso eu acompanhar uma situação e evitar com que aquela situação aconteça. É igual aquela famosa ditado. Ah, eu tenho espondilite anquilosante, por exemplo. Tem até uma paciente minha que está aqui assistindo, ela até fez uma pergunta, mas você tem que ter dor por conta da espondilite? Não. Você já tem um diagnóstico clínico. Ok, isso vai mudar? Isso não vai mudar. É assim. O que eu preciso fazer? Resolver todas as compensações e acompanhar a evolução dessas limitações e evitar para que elas aconteçam. E aí é uma equipe multidisciplinar, né, Pedro? Exatamente. Agora a gente citou a questão de protusões, hérnias discais. O paciente fala, é muito grave a minha hérnia. Eu gosto de usar um exemplo que é muito interessante, que eu falo assim, olha, pode ter alguém correndo no parque agora com uma hérnia pior que a sua e nem saber que tem hérnia. Eu falei, como, né? Porque ninguém está fazendo ressonância aleatoriamente, né? Você não acorda um dia e fala assim, deixa eu fazer uma ressonância hoje para ver como é que tá. Você não faz isso. Então, como que é possível, às vezes, uma pessoa assintomática ter uma hérnia de disco, às vezes, uma protusão importante, porque ela tem um padrão de compensação, né? Sim, justamente. Então, o que a gente tem que falar dos pacientes? Então, até a gente melhorar a dor, essa causa de local, segmentar e supra, e assim, se não tem um sintoma neurológico, a gente chama de bandeira vermelha, em inglês red flag, porque um sintoma neurológico, tem que sair operar, é uma síndrome da Caldequina. Perfeito. Então, eu tenho que fazer uma cirurgia de emergência, é particular. Mas, no caso, tem um quadro, que é um quadro que gera uma dor, pode ter padrão miofacial, pode ter uma dor facetária, mas o que a gente precisa entender? O básico, que na verdade não é nada básico, é extremamente complexo. Sim. É a gente fazer os procedimentos e fazer essas correções biomecânicas que são excelentemente executadas por você, né? Então, é a questão dos músculos, do core, né? É muito mais barato e mais fácil, né, Pedro? E assim, do ponto de vista está resolvendo causa, né? Então, como você falou, o paciente às vezes vai resolver pelo resto da vida, né? Ele vai manter, logicamente, o exercício, o fortalecimento, mas é algo que vai ser sustentável para ele, né? Sim, com certeza. Porque vai garantir qualidade de vida, né? Pedro, vamos só responder algumas perguntinhas aqui que a turma fez. Deixa eu só ir subindo aqui. A Lídio Estética, ela perguntou, já tive uma lesão no ombro por executar exercício com muito peso. E na época tratei com medicação. Até hoje tenho dor. Se eu exagerar no peso, esse novo tratamento ajudaria nesse caso? Desses 3 tratamentos que a gente falou, né? Neuromodulação, terapia de choque e repadronização funcional. Perfeito. Então, lógico, hoje nós não vamos olhar só para um diagnóstico de estrutura, né? Se tem uma lesão no tendino, do manguito rotador, uma lesão muscular, etc., qual que seja, mas a gente vai olhar para a cadeia como um todo, né? Então, como a gente falou, Dorinha, você tem um padrão de dor, a sua musculatura, a fáscia, que é essa membrana, que é branquinha, que reveste o músculo, os músculos, né, como um todo, elas vão responder gerando um padrão de desarmonia. Perfeito. Ou seja, às vezes vai gerar uma tração, vai gerar um incômodo. Tem pacientes que, por exemplo, tem dor no ombro e ele sente aqui, ó, uma dor na cabeça. Eu achava que eu tinha que ir no ortopedista e neurologista. E às vezes a gente se tratar a dor do ombro, até a dor de cabeça melhor. Então a gente vai ter que avaliar aí, tanto do ponto de vista do diagnóstico, da função do movimento, né, o paciente, e aí corrigir o fator biomecânico, ou seja, qual o movimento errado, qual o desgaste, qual a sobrecarga, qual que é a desproporção que ele está sendo feito. Então, vai precisar da avaliação da Natália também para a gente vir a corrigir para o futuro dele ser também bom, né? Depois e tratar, assim, a causa do problema, né, Pedro? E não simplesmente a consequência que é a dor, né? A Marília perguntou, Pedro, tem diferença no tratamento da dor crônica ortopédica, trauma, pós-cirúrgica, da dor reumatológica? A dor reumatológica, ela normalmente tem um padrão inflamatório, né? A gente falou agora da espondilite anquilosante. Ela é uma espondiloartropatia soronegativa, ou seja, ela é uma doença, né? Normalmente genética, é mais comum, né? Jovens têm um fundo genético, ou seja, o corpo responde de uma forma imune ali, que ele produz substâncias inflamatórias que vão agredir
a coluna, a região sacroiliaca, que vai produzir uma inflamação e a coluna ela vai ficando em bambu, né? Ela vai gerando uma rigidez, né? Então, por exemplo, uma fusão, né? Uma fusão dos discos, das estruturas, né? Então, as dores reumatológicas têm diversas etiologias, desde das reumáticas, por exemplo, articulares, musculares, miosites, polimiosites. Então, essas dores de padrão reumatológico, né? Tem alguns que tem que usar realmente imunomoduladores com medicamentos, né? Com anticorpos monoclonais, né? E as vias de condução da dor também são diferentes, né, Pedro? Na verdade, assim, eu sempre falo, o nosso corpo é uma sopa de letrinhas, né? Você tem uma corrente sanguínea, tem ali substâncias que inflamam, substâncias que desinflamam, então existe um equilíbrio. Nessas doenças reumatológicas, normalmente a gente vê que ocorre um aumento de fatores inflamatórios, né? Aumento de substâncias que tendem a nos inflamar mais, né? E a neuromodulação é fantástica. A neuromodulação ela vai atuar eu tenho pacientes, por exemplo, espondilite anquilosante, femininos, masculinos, pacientes que tinham assim, já faz, assim, o que é interessante dizer? O nosso tratamento, ele não é substitutivo. Não, então, assim, você não vai parar com o reumato, você vai usar seu imunomodulador, sua medicação, mas você vai fazer um procedimento complementar. Sim, perfeito. E o que a gente observa? Que, além do paciente melhorar muito a qualidade de vida, ele falou, doutor, você acredita que o meu médico lá ia só aumentando as doses, me dando corticoide, agora eu consigo basicamente só controlar a doença, manter o remédio em dose e fica super bem. Sim. Então, assim, é um tratamento promissor, porque a gente não tem injeção de remédio, você vai gerar um equilíbrio e o organismo vai produzir o próprio medicamento. Perfeito. Tá bom? A outra dúvida é devido ao trauma que ela falou? Isso, ela falou em relação à questão do trauma. Aí no caso a dor relacionada ao trauma ortopédico, se ela for crônica, ela vai atuar naquelas vias de sensibilização central, né? Sim. Vai causar fenômeno de Lindau, vai gerar uma série de aspectos neurológicos, que às vezes, mesmo você não tendo mais a lesão propriamente dita, ou não tendo mais a causa, aquelas vias já foram sinalizadas. Continua. Então, elas ficam ali perpetuadas. Então, a gente fala, o paciente precisa de um reset. Perfeito. Dar um boot. Para recomeçar, né? E formatar o computador. Porque fica aquela coisa em círculo vicioso, né? Perpetuando a dor. Sim. E, na verdade, foi bom você ter pontuado isso, gente. É igual, por exemplo, o paciente pós-operatório de ligamento cruzado anterior. Além dele desenvolver aquela sinusofobia, que é aquele medo de se movimentar por causa da dor que ele sentiu, existe toda essa adaptação. Então, o que o cérebro entende? Não, aquilo ali está machucado, não mexe. Aquilo ali está machucado, não mexe. Aquilo ali está machucado, não mexe. E a gente sabe hoje que, do ponto de vista de retorno ao esporte, o fator psicológico ele tem uma carga imensa. E esse fator psicológico, às vezes, gera tanta alteração nessas chavinhas do sistema nervoso central, Pedro, que precisa de uma intervenção nesse sentido, para que a gente consiga reorganizar essas substâncias, reorganizar esses estímulos, para a gente conseguir, de verdade, voltar esse cara para uma atividade, né? Perfeitamente. E aí que você pontuou é bem interessante, isso é um fenômeno da medicina como um todo, né? Antigamente, uma pessoa infartava, ela ficava 2 meses na cama de um hospital. Hoje em dia, a pessoa faz uma angioplastia por cateterismo e, assim que possível, o cardiologista libera para reabilitação cardíaca. Movimento. Hoje a gente tem a questão de movimentar, exercitar, movimentar. Antigamente, também, torce de tornozelo, eu já vi colocar bota engessada, né? Em alguns casos. Antigamente tinha muito isso, né? Então, assim, fazer price, assim, ok. Mas o que a gente preza hoje? A gente precisa do movimento, do exercício o tempo todo. Trazer o resgate do movimento, trazer a padronização de movimento, fazer o músculo inibido, inativo, porque como fenômeno de dor, vai mandar um reflexo cerebral ali, por exemplo, na artrose, né? Você tem dor no joelho, o que vai acontecendo com a musculatura? Vai atrofiando. Um mecanismo meio que de defesa, mas que é deletério para o corpo, né? Sim. Então, um paciente, por exemplo, que tem muita dor, antigamente falava assim, é para ficar parado, né? Você tem uma artrose, não faz nada. Hoje em dia a gente fala, vai fazer musculação. Vai fazer exercício. Vai fortalecer. Ou seja, a medicina, né, e a fisioterapia, a reabilitação, o contexto de movimento, hoje, graças a Deus, tem mudado em favor dos pacientes, porque antigamente tinha uma mentalidade muito mais de proibir, né? Não, meu médico proibiu tudo. Eu, infelizmente, ainda pego. Eu sou de uma geração mais nova e talvez por ter feito esse tanto de curso e ter vivido, assim, fora das fronteiras, né? Eu falo, quando eu pulei o Paranaíba, né? Quando eu fui para São Paulo,
a gente acaba tendo uma nova visão, né? Então, essa visão de resgatar, quebrar paradigmas, trazer o movimento, falou, não, por que que não pode? Às vezes é porque o médico tinha medo de te liberar um profissional que não era capacitado, e o profissional ia fazer uma coisa pior, Sim. ia machucar. Então, eu falei assim, não, tem pessoas E que isso é têm muito mão, verdade, Pedro. aí a gente tem essa facilidade hoje de contar, por exemplo, com você, com a equipe, né? Dentro da nossa equipe, que tem condições de fazer um excelente trabalho, e aí sim a gente contrariar essa questão da recomendação na causa do problema. Sim. O Cássio, Pedro, comentou que, Natália, a própria repadronização do movimento não é suficiente para os efeitos de neuromodulação ou só com os outros estímulos? Essa eu vou responder aqui, Cássio, que realmente depende, tá? Isso não é uma regra, né, Pedro? Acho que o Pedro também pode complementar nesse sentido. A repadronização vai vir, na verdade, o objetivo básico dela é a gente reorganizar os estímulos. Então, a gente vai trabalhar muito a questão da consciência corporal dinâmica. Então, essa pessoa vai ter ali novos estímulos, ter estímulos proprioceptores, para que a gente consiga, de fato, reorganizar uma qualidade da ativação muscular, uma qualidade da articulação. Dependendo do paciente, ainda mais nesse cenário que a gente comentou de pós-operatório de LCA, eu já peguei paciente que operou o joelho, Pedro, 5 vezes de LCA. Então, esse cara, o que ele mais tem chama-se medo. E aí, eu peguei e falei assim, olha, eu dou conta até aqui, mas eu preciso de outros profissionais para complementar. E aí entra a neuromodulação. Ele fez em São Paulo, na época, isso foi o ano passado, e foi sensacional o resultado. Então, a gente tem que entender e raciocinar que é complementar as abordagens. Não existe uma coisa que vai resolver todos os problemas. Não existe. Até uma coisa também que a Ju, acho que a Juliane colocou lá em cima, Pedro, ela falou sobre a questão da neuromodulação nos pacientes de hemiplegia, pós-sequela de AVC. Ju, os resultados são fenomenais. É ou não é, Pedro? Perfeito. Tem muitos pacientes que às vezes fazem toxina botulínica, né? Tem aquele padrão de rigidez, né? Ficam, às vezes, uma contratura. Então, todos esses fenômenos ajudam. Eu já tive pacientes, por exemplo, que tiveram pós-AVC isquêmico, e ficaram com aquela questão de contratura, de espasmo, né? Ou hemiplegia também, questão em alguns casos, ou aquela rigidez, né? No caso contrário, quando você tem aumento do tônus na questão do neurônio motor, né? Isso. E aí você consegue fazer neuromodulação, no caso, para melhorar aquela resposta do tônus. Então, você solta bastante ali a musculatura. Tem paciente que, como eu falei, tem casos pelo contrário da rigidez, eles vão para toxina botulínica, né? Isso. Ou botulínica é o psiquiatra que faz. Mas, assim, a gente precisa de ter uma via íntegra. Então, por exemplo, para ver como funciona, eu já atendi um paciente uma vez que ele tinha, até uma pessoa famosa, conhecida no meio político, ele teve um acidente que ficou paraplégico. Então, ele tinha uma neuralgia, e a gente foi avaliar, ele não tem a via íntegra, né, de tal altura da lombar, de condução, porque como que nós vamos fazer um estímulo dali para baixo, ele não tem a estrada que leva o estímulo. Então, não fazia sentido fazer um procedimento dali para baixo. Então, a gente atuou mais a nível local, né, e acabou que ele teve um outro diagnóstico, né, mas para vocês entenderem que a gente precisa de uma integridade de via neurológica. Nesses pacientes também que tiveram AVC, tem uma hemiplegia, uma paraplegia, uma situação nesse sentido de um lado do corpo ou de cintura para baixo, a gente pode usar muito a crânio-estimulação. Então, a gente estimula o nosso região do corpo. E tem uma outra via de neuromodulação, que é a neuromodulação central, que é através de eletrodos ou magnéticos, que é o TMS, e também o TDCS, que é por estimulação corrente contínua, que é uma outra via. Então, neuromodular tem a forma que eu falei agorinha, que era periférica, e tem a forma central. E tem a forma central. E aí você vai no lobo, na região do córtex. Direto, você vai colocar neurocirúrgico. Não é neurocirúrgico, você vai ter que abrir a calota. Por cima. E aquilo ali vai fazer uma estimulação que vai ter também alguns efeitos interessantes. Sim, perfeito. O Marco, só para a gente finalizar, a gente está quase acabando nosso tempo. O Marco perguntou, Pedro, indivíduo obeso, diabético, hipertenso, tem maior dificuldade para recuperação por ter processo inflamatório instalado devido à liberação de citocinas inflamatórias, resistina, interleucina e por aí vai? Olha, sim, de fato, tem que avaliar cada indivíduo, mas, em linhas gerais, uma pessoa que tem todos os fatores metabólicos inflamatórios, se ele tem uma condição de dor, se ele tem uma condição de desequilíbrio muscular ou
de processo ali doloroso articular em alguma região, por exemplo, vamos pensar numa artrose de joelho, de quadril. A gente perder peso, né? A gente controlar fatores inflamatórios, às vezes a gente Sim. usa fitoterápicos, né? Sim, Como eu já sim. falei, carnita, da cúrcuma, né? Que é o açafrão, o colágeno tipo 2, então substâncias que podem, a nível local e sistêmico, controlar um pouco essa inflamação, mas se a causa, por exemplo, de obesidade, uma obesidade importante, aquele indivíduo, se ele já perdeu um percentual ali, 5, 10, 15% do peso, junto com todo esse processo que nós ficamos, com certeza vai fazer diferença. Né? Sim, com certeza, não, com certeza. Pedro, vamos nos despedindo aqui. Queria muito te agradecer. Ainda faltou assunto para a gente falar, né, Pedro? Tinha mais coisa aqui que a gente tinha programado. Aí depois a gente vai preparar outra, porque é sensacional e eu acho que tem muitos pacientes nossos aqui, né, Pedro? E é justamente isso que a gente quer através da live. Eu acho que é para a gente facilitar a comunicação. Hoje a gente fala de uma medicina integrativa entre profissionais e com o paciente. A gente ser muito honesto, essa via de comunicação ser muito direta e tranquila, né? E é isso que a gente quer. E como você falou, dentro dessa medicina, fisioterapia integrativa, esse conceito eu gosto muito, ele foi até um pouco mal usado, né, nos últimos anos. Os profissionais que talvez fariam uma questão de reposição hormonal, eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas esse aspecto integrativo, o que ele é legal? É que o cliente, o paciente, ele é gestor da sua transformação. Então, ele é corresponsável. Então, se ele não se compromete, por exemplo, antigamente ele ia tomar um remédio, melhorei, não melhorei. Hoje não, ele participa de um tratamento, ele tem que ser ativo, ele tem que fazer o exercício, a reabilitação, ele tem que suar a camisa um pouquinho para ele. E se ele falar assim, não quero fazer, ele não vai ter resposta. Não adianta ser passivo, né? Ele tem que ser ativo na sua mudança, né? Sim, com certeza. E na verdade, assim, a gente pensar nisso para justamente colocar ele nessa posição. Olha, eu dependo de você, você depende de mim, a gente depende de mais um tanto de gente, e a gente vai conseguir isso junto. E Pedro, muito obrigada de coração. Assim, eu te admiro muito, você sabe disso. O Pedro é um médico sensacional, que tem uma visão muito holística e muito integral com os pacientes e com os indivíduos. A gente já trabalha junto já tem um tempo e tem certeza que esse ano tem boas projeções aí para muitas mais parcerias, né, Pedro? A gente está preparando muita novidade para todos vocês. E contem com a gente, qualquer dúvida, qualquer informação, qualquer esclarecimento, podem mandar os nossos directs aí, que teremos o maior prazer em respondê-los. O que a gente não conseguiu, se quiserem mandar pelo direct, a gente vai respondendo aos poucos. Com certeza. Pedro, muitíssimo obrigada, viu? E turma, obrigada a todos que participaram. E vamos que vamos e até a próxima. Boa noite, obrigada, até mais. Pedrão. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, tchau.